E chegou a semana, Vincenzo. A Pois é. ficha caiu, vai começar Choque de realidade. a Série B 2025. Atlético e Paysandu, sexta-feira, na casa do Paysandu. O jogo vai ser no Mangueirão? Mangueirão. No Mangueirão, o jogo. Mangueirão. Qual que é a expectativa para uma estreia de Série B? Contra um time tradicional, tá? A galera mais nova talvez não saiba, mas Paysandu já deu muito trabalho lá no início dos anos 2000. O Atlético tem que chegar e ganhar a qualquer preço? É obrigação do Atlético vencer essa primeira partida, Vincenzo? Ou o que, na minha humilde opinião, visto o cenário de Paranaense, onde tudo deu errado, ou se é que deu errado, na minha visão sim, o empate é um bom resultado na estreia? Somar 3 pontos é sempre o necessário, né? Principalmente quando se fala numa Série B em que você tem que somar 64 pontos, pelo menos, pra subir. 64 pontos dá o quê? Seus 60%? 65% de aproveitamento? Um pouquinho menos, 55%? Algo nesse sentido, tá? Mas é uma porcentagem alta. 22 Atlético, vitórias de 38 jogos. por aí, né? Então, assim, você tem que fazer bons jogos e você tem que fazer jogos que, em sua maioria, levam a 3 pontos, né? Em sua maioria, no sentido primordial da palavra. A maioria dos jogos tem que ser vitórias pra subir pra Série A do Campeonato Brasileiro. Lógico que o nível do Paysandu não é forte. Lógico que o Paysandu não tem um time estrelado, não é um primor técnico, né? Mas tá em casa, empurrado pelo seu torcedor. Não é fácil. Tá? Não é algo fácil. Não dá pra gente colocar aqui e falar, o Atlético vai chegar no Mangueirão, vai jogar muita bola, vai voltar com 3-0 festejando no voo. Não vai, tá? Assim, se acontecer, e tomara que aconteça, beleza, mas acho que é muito difícil que isso aconteça, principalmente pela questão anímica, né? Por um time muito pressionado, por um Atlético que a última vez que entrou em campo jogou mal, tomou 3 dentro de casa. Então, assim, é um time que precisa reencontrar o mental, precisa reencontrar a confiança também. E aí que tá uma questão. Qual que é a obrigação no Atlético desse jogo? Cara, Eu ia te perguntar isso agora, te botar Quando- numa situação. É quando se fala- jogar bem e empatar não, então, ou jogar mal e vencer de 1-0? eu acho que assim, na Série B do Campeonato Brasileiro você tem que vencer, você tem que somar ponto. Jogando bem, jogando mal, você tem que somar ponto, tá? E inclusive tenho falado desde o começo do ano que a cobrança por atuação ia até o final do Paranaense. A partir do início da Série B, a cobrança é por resultado. Não adianta o Atlético chegar no Mangueirão, jogar bem, ter muita posse de bola, criar 30 chances e tomar 1-0. Não adianta nada. Não adianta o Atlético não ter um jogo bom e ter um jogo bom, na verdade, e empatar o jogo, sendo que poderia vencer. Não adianta nada. O Atlético precisa vencer a partida. Só que assim, não dá pra gente tomar isso também como um ponto de tá, o Atlético não precisa jogar bem também, eu só quero a vitória. Beleza, acho que a vitória é o essencial. Mas acho que de jogar bem, ter uma boa atuação baseada no princípio tático que você tem, cumprir bem o que você se propõe a fazer, é muito se aproximar de ganhar o jogo. Te aproxima demais de um resultado. Então qual que é a obrigação do Atlético no Mangueirão? A obrigação do Atlético é desempenhar para vencer o jogo. Você tem que desempenhar para conseguir um resultado. Agora, se esse resultado é uma vitória ou é um empate, aí beleza, tá? A gente pode tentar discutir se é obrigação somar 3 pontos, se o empate já é suficiente. Mas a derrota ficaria complicada, assim. Acho que, principalmente pelo clima, pela pressão, acho que se o Atlético jogar bem e perde o jogo, não tem nenhuma comemoração. Eu assino embaixo, tá? Eu assino embaixo. Acho que uma derrota pode ser, inclusive, catastrófica no que a gente fala sobre mudança de rumos no Atlético. Do Atlético a gente não duvida nada. Sim, pois é. Tá? A gente não sabe como é que vai ser uma reação numa possível derrota. E dependendo da derrota, né? Que a gente falou isso contra o Maringá. Pois é. Contra o Maringá não foi só a derrota contra o Maringá. Foi a maneira que foi a derrota. E contra o Paysandu eu acho que muito passaria por isso também. Mas vendo um time pressionado, vendo um time que vem... O Barbieri vem com a corda no pescoço. No mínimo foi cobrado. Foi cobrado depois do jogo contra o Maringá. Eu nem sei se o Atlético se permitiria, por exemplo, tá? Fazer 1-0 e continuar jogando aberto. Não. Eu acho que achou 1-0, é 2 linhas de 5, fecha a casinha, garante os 3 pontos. Por isso que eu acho que é difícil, talvez, a gente esperar um jogo bonito do Atlético. Eu acho que a necessidade do resultado vai atrair um jogo feio. Vai atrair um jogo por uma bola. E também não se expor, né? Do lado de lá, que era assim, que era não, estamos falando de um Paysandu, ok, que tá jogando no Campeonato Paraense. Não é um baita time. Não é baita time, mas assim, tá na semifinal lá. Inclusive, joga quarta-feira pré-jogo com o Atlético. Sim. Tem o primeiro jogo da semifinal. Isso, contra o Asa, Águia de Marabá. O Águia de Marabá.
E na quarta-feira que vem joga contra Primeira perna da final contra o Goiás na Copa Verde. da Copa Verde. Então é um time que está em 3 competições. Sim. Então não sabemos exatamente o que esperar desse Bragantino. Mas não pode vacilar. Esse Bragantino, você foi longe, hein? Bragantino, Paysandu, Cara, meu Deus. mas assim, velho... Da onde veio o Bragantino? Pois é o trauma de 24 ainda, velho. Era só empatar. Mas assim, velho, o que esperar, né? Pô, a gente tenta entender, se o Atlético jogar bem e perder, pô, não vai ser bom. Se o Atlético jogar bem e empatar, também não vai ser bom. Se o Atlético joga bem e ganha, ou se joga mal e ganha, beleza. Se jogar mal e 3 ganhar, pontos. tá ótimo. Assim, acho que a interpretação faz sentido. Mas o que esperar, né? Acho que, assim, é um Atlético que vai ser muito parecido com o Atlético do Londrina, com o Atlético contra o Cascavel, com o Atlético que enfrentou o Azures em Pato Branco 0-0, né? O primeiro jogo das quartas de final. O Atlético que foi a Pouso Alegre e venceu o jogo da Copa do Brasil. O Atlético com uma linha com 6, com os 3 jogadores de meio campo, né? Logicamente, aí você tem o Raul como primeiro, com o Felipinho e o Zapelli. E aí o centroavante no pêndulo. O centroavante tentando fazer essa pressão. Imagina que o Atlético vai fazer isso por quê? Porque é um Atlético que não vai se arriscar. É um Atlético que não vai querer dar a transição, que sofreu demais contra o Maringá, não vai querer dar essa transição ao time do Paysandu. Então, assim, é um Atlético que, pra mim, vai se retrair primeiro antes de pensar em atacar. Um Atlético que vai esperar o Paysandu antes de pensar em propor qualquer coisa no jogo. Tentar estudar esse começo de jogo. Então, assim, se o torcedor do Atlético tá esperando que o Atlético vá a Belém, vá a Paysandu é ótimo, né? Vá a Belém no Mangueirão, pressione o Paysandu os 90 minutos, faça 3-0 e volte com os 3 pontos, eu acho que é uma expectativa irreal. Mas amém, se for praga que pegue. Não, lógico, tudo bem, mas assim, se a expectativa é realidade não deve se a ser expectativa é golear, aí a realidade não condiz com a expectativa. Acho que a expectativa do torcedor tem que ser algo muito mais comedido. Vitória, sim. 3 pontos, sim, porque o Atlético, desde a primeira rodada, tem que estar somando ponto, tá? Perfeito. E essa cobrança é justa. Agora, não dá pra esperar que o Atlético vá dominar o jogo, que vai dar show, que vai fazer muita coisa muito interessante, porque, assim, provavelmente não vai. E aí não dá pra cobrar em cima de uma expectativa desmedida, né? Eu acho que a gente só vai ver isso, se ver na Série B, depois de uma sequência de resultados positivos. E dentro da Baixada, né? A hora que pegar confiança, a hora que pegar times fracos, e vão ter times mais fracos que o Paysandu Essa também. primeira sequência é complicada, né? Paysandu, Paysandu, Criciúma, Cuiabá, CRB e Novo Horizontino. Depois fica mais tranquilo. Tirando os clássicos, que é sempre um jogo complicado, fica mais tranquilo. O nível abaixa um pouquinho. E você, concorda conosco? Discorda? Acha que o empate pode ser um bom resultado nessa estreia? E eu tenho um convite para te fazer. Atlético e Paysandu é aqui na Tretes, isso mesmo. Sexta-feira, a partir das 8h30, estaremos ao vivo com narração, com comentaristas, um jeito atleticano de ver o jogo. Então tá cansado dos mesmos locais, cansado das mesmas narrações, cansado dos mesmos comentaristas? Agora a Tretes te entrega algo diferente. Vem com a gente, sexta-feira, a partir das 8h30. Obrigado e até a próxima!